Oi, eu sou o Fábio. Sou Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que a gente tá falando de um assunto que a gente não imaginava que ia falar em dezembro de 2021. Mais um documentário de um ex-BBB. Estamos em dezembro de 2021 e a Globo vai e me lança o documentário Gil na Califórnia. E esse é um dos trocentésimos documentários que o Globoplay lançou esse ano. E como a gente fez de todos os outros, a gente, vamos fazer desse aqui também. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado assim de forma separada, porque a gente não conseguiu conciliar direito a gravação. Então eu tô gravando, a Larissa está gravando dela, depois o nosso editor vai juntar tudo de uma forma coerente. Será que é documentário? Será que é bom? Será que gostamos? Você vai saber depois da vinheta. Antes que apareça um ex-BBB numa propaganda tentando emplacar um bordão, vou pedir para você se inscrever no canal. É muito fácil, você segue esse desenho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. Bom, assim, Gil na Califórnia, eu vou chamar de série, porque eu acho que assim, a Globoplay investiu demais nesse gênero documentário esse último ano. A gente tem até um vídeo, documentário, matéria do Fantástico. Eu acho que a maioria deles é matéria do Fantástico. Quando você fala em documentário, geralmente eu acho que você tem que pensar em algo que te traga uma visão diferente da que você sabia sobre aquele assunto X, né? Sei lá, a HBO tem muito documentário, por exemplo, tem muito documentário musical, eu gosto muito de documentário musical. Então você tem lá um documentário que conta a história do primeiro álbum da Alanis Morissette que fez sucesso. Como que isso se deu, a história por trás. Então aquilo vai mudando a visão que você tinha sobre aquele determinado assunto. O documentário do Gil é uma série, basicamente, porque não tem nada não fala nada que você não soubesse sobre a história dele, mas mostra um lado diferente. Mostra o Gil como apresentador de programa de viagem. A gente já teve documentários sobre a Carol Conká e como ela lidou com o cancelamento, documentários sobre a vida, carreira e obra de Juliette. E aí, o Gil acabou ganhando seu próprio documentário, além de ter ganhado um livro, que temos inclusive vídeo de todas essas coisas aqui no canal. Mas aí a gente já chegou com todos os pés atrás nesse documentário. E assim, eu acho importante comentar aqui que acho que a Larissa também, né, no caso, é que eu não tô vendo a opinião dela. Não temos absolutamente nada contra Gil do Vigor. É um participante que inclusive simpatizamos e por causa disso recebemos muitos ataques esse ano. Ataques tanto de pessoas que discordavam da nossa opinião, quanto de pessoas que torciam cegamente para outro participante que não é o que a gente simpatizava. Mas aí é conviver com torcida de Big Brother, e isso é a coisa mais comum do mundo. Mas assim, tendo dito isso, que simpatizo com o Gil do Vigor, acho importante pessoas como o Gil do Vigor estarem na mídia, eu não aguento mais o documentário BBB 21. O primeiro que o Globoplay inundou o serviço de streaming com documentários porque era o que estava dando para fazer esse ano. E também tem o fato de que nós estamos fazendo tem uns documentários tão bestas sendo lançados, um documentário de umas pessoas que não têm o que contar. E eu sinto que o documentário do Gil é um pouco isso. Ao contrário da Juliette, que era um grande programa do Rodrigo Faro, que investigava o passado e fazia ela voltar para os lugares onde ela estudou ou conviveu, aqui tem um tom um pouco diferente. O foco do Gil na Califórnia, na verdade, é mostrar a vida dele na Califórnia, porque ele não abandonou, né, porque ele continua contratado da Globo, mas ele abandonou a vida de influencer e os louros para estudar economia lá nos Estados Unidos. Eles mandaram uma equipe do Globoplay lá para acompanhar a vida dele, e aí fizeram o documentário de 5 episódios. O primeiro episódio do documentário do Gil ainda é meio documentário da Juliette. Ainda mostra o passado dele, as coisas que ele passou e sofreu, entrevistas emocionadas, zooms em olhos marejados, esse tipo de coisa, uma música triste tocando. É o que eu imaginaria o Rodrigo Faro fazendo pra explorar uma história emocionante, uma história de superação. Aliás, falo Rodrigo Faro, mas o Luciano Huck aí tá fazendo a mesma coisa. Aí, a partir do momento que ele viaja, o documentário ganha uma outra aparência. O documentário de Na Califórnia se transforma, na verdade, não num documentário, mas sim num programa de viagens que a gente veria no GNT. Então o primeiro episódio não me pegou. O primeiro episódio eu pensei, putz, eu vou falar mal desse documentário, não vai ter jeito. Então é uma história que, tipo assim, por mais que a história do Gil e a história da Juliette sejam histórias interessantes porque as pessoas conseguem se conectar com aquilo, eu acho que é uma história que a gente já viu várias vezes. Eu acho que tem
A montagem é meio feita pra você se emocionar. Tem aquela musiquinha, tem uma... Na real, eu fui assistir predisposta já, achando que eu ia falar mal, porque é um documentário de ex-BBB em 2021, uma série. Mas aí o Gil chega em São Francisco. E aí se torna o programa de viagens do Gil. Gil pelo mundo, Gil na Califórnia. E ele vai te mostrar através da visão dele, ele vai conhecer São Francisco com a gente. Basicamente é isso. O que é interessante é que assim, eu assisto programa de viagem, é um assunto que me interessa, eu gosto muito de viajar, então eventualmente quando tá passando um programa de viagem eu assisto. E tem uma coisa sobre o apresentador de programa de viagem que geralmente são pessoas acostumadas a viajar. Não é uma galera que nunca saiu do país, é uma galera que já viajou, que conhece o mundo e tal, e que vai te mostrar. Pô, o Zeca Camargo, você é uma pessoa mais viajada que o Zeca Camargo? Você tem a Didi Wagner, a Titi Miller, até o próprio Bruno de Luca. Toda essa galera já tá acostumada a viajar. Isso eu não tô nem falando da galera super milionária que vai viajar e que faz uns programas tipo, super fora do normal, tipo Álvaro Garneiro, assim. Programas para Casimiro reagir e a gente ri bastante. Que aí é uma galera que, tipo assim, viaja desde os 5 anos de idade pra fora e, tipo, pra eles ir pra Nova York é a mesma coisa que eu ir de Londrina a São Paulo, assim. Então, eu acho que é uma visão muito normalizada das coisas. E o que é legal no Gil é que é a primeira vez que ele sai do país. É a primeira vez que ele vai para os Estados Unidos. E mais do que isso, é a primeira vez que ele vai para os Estados Unidos em uma cidade que é basicamente o berço dos movimentos LGBTQIA+, nos Estados Unidos, que é São Francisco. Então, você vê ele mostrando a cidade através de um olhar extremamente encantado, ao mesmo tempo que é um olhar que quer saber de tudo e que quer descobrir e que tá muito feliz e que tá realizando um sonho. Então, assim, é um olhar do deslumbre feliz. É o olhar da pessoa que jamais pisou ali, que talvez seja o nosso olhar, enquanto pessoa que eu nunca fui pra São Francisco, é um pouco meu olhar da cidade. Porque assim, eu não conheço, então tudo pra mim vai ser novidade. Então às vezes é um pouco chato você assistir programa de viagem de gente que já viajou muito, porque pra eles nada é muito novidade. E pro Gil tudo é novidade. E a Globo arranjou algumas pessoas que vão servindo de guia turístico pra ele. Aí tem uma pessoa que mostra como é que são os bairros lá. Tem uma pessoa, que eu achei o episódio mais interessante, que mostra toda a vida LGBTQIA+, da Califórnia, que é um estado muito importante, é o estado que tinha o Harvey Milk, que tem aquele filme Milk. Então aí, nesse episódio, por exemplo, o Gil entrou em contato com os lugares turísticos de lá, foi a uma balada de lá, pegou um rapaz lá. E aí tem episódio que ele vai visitar imigrantes, tem episódio que ele vai visitar um negócio de vinho. O bairro LGBTQIA+, eu consigo entender porque o Gil faz parte da sigla e sempre defendeu isso. Mas um negócio de vinho, não entendi. Aí mostra ele passando pela universidade, que também é interessante. Mas enfim, como documentário, é ruim. Não tem linguagem de documentário, e se você espera um documentário, é ruim. Porém, como programa de viagens, não é tão ruim assim. Boa parte do programa de viagens, além das localidades e das curiosidades do roteiro, etc., importa bastante o carisma da pessoa que está apresentando. E eu acho que o Gil, ele tem um carisma interessante, que ele está genuinamente interessado em conhecer aqueles lugares. E aí, eu acho meio engraçado que, ao mesmo tempo que ele começa a criar ganchos pra falar de assuntos sérios, dá, sei lá, 10 segundos ele já tá falando de besteira de novo, e é uma quebra bem legal. Tem a cena que ele tá lá na frente da Golden Gate, aquela ponte lá, e aí ele faz uma analogia falando que ele também precisou atravessar uma ponte pra sair da vida pobre pra uma vida em que ele tem as oportunidades, e aí ele falou, a minha ponte foi o estudo, e mostrando a Golden Gate, aí fica um texto bonito, sei lá, Pedro Bial poderia fazer um negócio desse. Aí de repente, corta lá ele, não sei o que, e começa a fazer as gracinhas dele por se achar muito chique de estar lá. Eu gosto um pouco dessa coisa deslumbrada, ao mesmo tempo de que é uma pessoa emocionada. O bondinho é novidade, a comida que ele tá comendo é novidade, o caranguejo é novidade, a ponte do Golden Gate é novidade, tudo é novidade. Então ele tem uma coisa assim muito genuína de fazer pergunta e tal. Então nesse primeiro episódio ele pergunta pro cara, eu posso paquerar no metrô, eu posso paquerar no bondinho ou não pode? É crime, ou sei o que. Aí o cara fala, não, você não vai ser presa, fica tranquilo. Ele sai pela rua perguntando, hi, what's your name? My name is Gilberto, nice to meet you, I'm from Brazil e tal.
E aí as pessoas respondem, porque, tipo, na real ele tem tanto carisma que, não, sei lá, ninguém passa muito incólume, mesmo os americanos mais secos, assim. Ele vai comer caranguejo, e assim como uma pessoa comum se assusta com o preço do caranguejo, que custa $50, começa a comer caranguejo, percebe que tem pouca carne e diz: eu achava que isso daqui ia ser uma fartura, tem que ficar caçando a carne. Quando você acha até que é gostoso, ele disse. Mas com $50 eu comprava 3 camisas da boa aqui, porque $50 é dinheiro. Que é uma coisa que eu claramente penso toda vez que vou em um restaurante muito caro e de vez em quando vou parar em um restaurante muito caro, a comida não é boa, eu penso, isso daqui dá pra eu ter comprado uma blusinha. Entra numa loja, pega um look e fala, nossa, que look maravilhoso, olha o preço, devolve na arara correndo e fala, não gostei, na verdade não gostei, na verdade jamais quis levar. Que é uma coisa que minha mãe fala. Então você se sente conectado, porque é uma pessoa comum indo para os Estados Unidos e pensando coisas que um brasileiro comum pensaria. Tipo, eu assistiria acho que qualquer programa de viagem apresentado por Gil do Vigor. Na verdade é uma coisa que eu não sabia que eu precisava, porém eu precisava, que é um programa de viagens apresentado por Gil do Vigor. Eu acho que o problema é ser lançado como documentário e não como programa de viagens. Eu acho que muito daria um programa de viagem pra passar no Multishow, pra passar no GNT. A Globo tem trocentos canais aí que ela pode botar esse negócio. Acho que Bruno de Luca e Titi Miller deveriam ficar com medo de perder o emprego pro Gil. Mas me incomoda demais a questão de que o Gil tenta incorporar ainda os bordões. A questão do bordão me irrita muito. Eu entendo, por exemplo, ele usar a coisa do Vigor. Porque era uma coisa que ele vinha de antes da casa. Inclusive eles mostram o nascimento do grupo do Vigor lá no documentário. É um negócio que ele trazia na casa, ele repetia na casa direto, é uma coisa dele. Só que aí, eu revirava os olhos toda vez que ele chegava lá no documentário e falava alguma expressão que ele ficou famoso. Porque ele falou uma vez na casa, aí acabou viralizando aqui fora, aí ele quando sai ele se sente na obrigação de ficar repetindo isso. A questão do tô lascado, a questão do basculho, eu tô indignado. Todas essas situações viraram meme porque ele falou uma vez na casa e foi com uma intensidade, o vídeo viralizou e etc. Não há necessidade de emplacar esses bordões aqui fora, ficar repetindo como se fosse um personagem da Praça é Nossa. E eu não digo isso apenas pro Gil, eu passo isso para outros participantes do BBB que ainda ficam tentando emplacar bordões agora em dezembro. Falo isso inclusive de Juliette, que emplaca bordões. A única que eu passo pano é Carol Conká, porque os bordões foram usados de forma irônica contra ela e ela tomou de volta pra ela. Então eu ainda dou muita risada com Carol Conká fazendo a língua de chicote, ou falando respeito à mamacita. Tirando Carol Conká, eu peço pra que todo mundo pare de falar bordão, por favor. E aí depois tem a parte que o último episódio é o episódio em que ele de fato vai conhecer a universidade, aí já mostra mais a vida dele como acadêmico, né, ali, como que vai ser, as dificuldades, porque emigrar, embora muita gente ache que é muito legal sair do Brasil, tem dificuldades, ele mesmo fala que as pessoas lá são muito secas, ele tá acostumado a abraçar, acostumado a falar com todo mundo, as pessoas às vezes não reagem tão bem a isso. E aí, assim, fico pensando o quanto que também deve ser difícil você ficar fora do seu país, e quanto você deve sentir saudade, sei lá, das coisas mais básicas, como arroz com feijão. E eu acho bonito quando alguém sai e continua falando que, no fundo, que eu sou muito brasileiro. O Gil falou que é muito brasileiro. Eu acho que essa é uma sensação que eu sempre tenho, mesmo quando eu viajo. Eu sou muito brasileiro. E por mais que esse país tenha um monte de problema, é o país que a gente nasceu, é o país que a gente vive, é o país que tem, de repente, sei lá, uma Juliette, um Gil do Vigor, uma galera que é muito, muito especial, muito, muito única. E eu acho que o legal de quando virou programa de viagem, esse documentário, foi isso. É uma visão muito única, uma visão muito, muito comum mostrando uma cidade de um jeito muito, um olhar muito, muito particular. O documentário do Gil é um bom programa de viagem, um péssimo documentário. Então eu assistiria um Gil pela América e se a Globoplay fizesse, com certeza. É um documentário que eu acabei ficando sabendo bastante sobre uma cidade que eu fiquei com vontade de conhecer, inclusive. Globo, faz aí uma série de 15 episódios, porque é uma coisa que eu não sabia que eu precisava, mas eu precisava.
Gil me mostrando pontos turísticos. Quem é fã do Gil pode gostar, quem simpatiza com o Gil pode gostar. Fã de Juliette não vai gostar. Vocês gostam daquele documentário chinfrim dela? Não tem muito o que fazer. É triste que estejamos em dezembro de 2021 ainda e a Globo escorada em conteúdo que veio do BBB 21. Urge a estreia do BBB 22 pra gente voltar a passar raiva com pessoas novas e com futuros novos documentários que venham aí pela frente. Gente, se vocês forem falar, não sei o que, vigorento, olha, eu tentei de todos os modos, eu já tava vindo aqui preparada pra acabar com esse documentário. Tipo, eu realmente achava que não era necessário, e talvez acho que não era necessário mesmo fazer um doc de ex-BBB em 2021. Porém, fui tombada, pois era necessário sim ver o Gil como apresentador de programa de viagens. Esse foi a nossa análise sobre o documentário Gil na Califórnia. Está no Globoplay, são 5 episódios, como eu falei, entre 20 e 25 minutos. É bem tranquilo de ver. E aviso, há cenas pós-créditos. Sempre depois dos créditos, tem algumas cenas engraçadinhas que eles não conseguiram encaixar no episódio, vale a pena. Essas são bem divertidas mesmo. Continue acompanhando o canal, vem muito conteúdo aí pela frente, mais crítica de novela. Vamos sim ter vídeo sobre a parte final de Verdades Secretas 2, a qualquer momento, depois que sair, né? Será lançado. Então é isso. Conta aí pra gente o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau. E tchau. O Brasil tá lascado!